Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Daiane. Eu estou aqui hoje para fazer a explicação dos conteúdos de Geografia referentes à semana 3 do Plano de Estudo Tutorado do terceiro ano do ensino médio. Nós estamos trabalhando com o volume 3. O eixo temático da aula de hoje são os cenários da globalização e fragmentação. O nosso tema são os territórios das novas regionalizações, as habilidades. Aqui é o foco da aula. Avaliar as consequências do fechamento das fronteiras dos países de maior desenvolvimento econômico, na questão dos refugiados. Interpretar textos, gráficos e analisar. Olha aqui o foco, analisar as causas e os efeitos da migração clandestina, tanto nos países centrais quanto periféricos. Conteúdos que nós vamos trabalhar: desterritorialização, é um conteúdo bem complexo, processo de migração, refugiados no mundo contemporâneo. O PET está estruturado da seguinte forma: o tema é um povo em movimento, ele traz aqui uma introdução sobre os conceitos, principalmente o conceito de desterritorialização, e depois ele faz uma breve problemática entre migração e refugiados. Achei o conteúdo do PET muito superficial, por isso preparei uma apresentação de slides para vocês como complemento ao conteúdo do PET. Acompanhem comigo. Eu dei para a nossa aula o título de Fluxos Migratórios, um povo em movimento, para ficar em sintonia com o tema do PET. Antes da gente trabalhar o tema do PET, eu quero fazer uma revisão para vocês, até para prepará-los para o Enem. Então, os tipos de fluxos populacionais. Primeiro, compreender o que é uma migração. Migração é um deslocamento de pessoas. Por que as pessoas se deslocam? Na grande maioria das vezes, em busca de melhores condições de vida. Só que as migrações, que é esse deslocamento de pessoas, podem ser classificadas. Elas podem ser permanentes ou episódicas, quando elas são temporárias. Então, permanente é quando esse deslocamento acontece de uma forma definitiva. Episódica ou temporária é quando esse deslocamento de pessoas ocorre num prazo específico de tempo, que normalmente é um prazo mais curto. Elas podem ser compulsórias, quando o que motiva o deslocamento é uma situação de força maior, por exemplo, perseguição, guerras, fome ou migrações espontâneas. Quando a pessoa migra porque quer. Por exemplo, uma busca por uma educação de uma qualidade que ela considere que seja melhor, ou então uma busca de um emprego que seja melhor, né? Então aí é espontâneo. Elas também podem ser classificadas em internas, quando acontecem dentro de um mesmo país, dentro do território do mesmo país, ou externas, quando acontecem entre países. As migrações externas ou entre países. É bom compreender que a emigração é um movimento de saída de pessoas de um país e imigração com a letrinha I corresponde ao movimento de chegada das pessoas em um país. É bom a gente reforçar que os fluxos populacionais entre os países se intensificaram principalmente a partir da década de 1980 por vários motivos, como catástrofes naturais, mas também a busca por oportunidades de emprego e renda. Também temos casos de fuga de guerras e conflitos de natureza étnica religiosa. Agora eu quero passar para vocês um panorama das migrações regionais. Quando a gente fala do continente africano, atualmente ele se configura como um continente de emigração, ou seja, é um local de onde as pessoas, na maioria das vezes, saem em busca de outros países, em outros continentes. Na América, nós temos muitas migrações motivadas por desastres naturais, como, por exemplo, a migração de haitianos para o Brasil, em decorrência do terremoto que atingiu a capital, Porto Príncipe, em 2010. Os Estados Unidos, por sua vez, é um país que recebe muitos imigrantes, então é uma área de imigração, sendo que entre esses imigrantes, o principal
destino deles é o México, né? A principal origem, é o México e também o Brasil. Na Ásia, as migrações são motivadas, assim como na América, por desastres naturais, como por exemplo terremotos e tsunamis, mas também temos casos de guerras, como por exemplo a da Síria, né? E de outras regiões também, como por exemplo outros conflitos que acontecem no Oriente Médio. É bom lembrar que o Oriente Médio é uma sub-região da Ásia, tá, gente? Se tratando agora um pouco da Europa, eu coloquei a Europa até à parte, porque a Europa é hoje a principal região ou o principal continente de imigração, ou seja, de chegada de pessoas. Ela vive uma onda de imigração desde o início dos anos 2000 e grande parte dos imigrantes que chegam aos países europeus entram de forma ilegal. Qual que é o problema dessa entrada ilegal? O problema é que esses imigrantes ilegais vão desempenhar trabalhos muitas vezes desprezados pelos europeus, como colheita, construção civil e limpeza. O problema não é desempenhar esses trabalhos. O problema é que muitas vezes, como eles são ilegais, eles serão mal remunerados ou, em alguns casos, eles vão trabalhar em condições análogas à escravidão. Esse é o problema. Sem falar que muitos desses imigrantes, por conta de entrarem na ilegalidade ou até mesmo os que entram legalmente, sofrem preconceito e são vítimas daquilo que a gente chama de xenofobia, que é a aversão, medo ou preconceito contra o imigrante. Quando os imigrantes ilegais são descobertos pela polícia, na grande maioria das vezes eles sofrem um processo de deportação, ou seja, expulsão e retorno ao país de origem. Falando um pouquinho dos fluxos migratórios no interior do Brasil, ou seja, fluxos internos. Elas podem ser classificadas de várias formas. Migrações internas interregionais, quando acontecem entre regiões diferentes. Por exemplo, uma pessoa que sai de Belo Horizonte, Sudeste, e vai morar em Manaus, Norte. Então, é uma migração interregional, entre regiões diferentes. Elas podem ser também intrarregionais, quando acontecem dentro da mesma região. Por exemplo, uma saída de Belo Horizonte, Sudeste, para o São Paulo, também Sudeste. Podemos também classificar como êxodo rural, quando ocorre a saída do campo para a cidade. Pendulares, que são deslocamentos diários feitos pela população de casa para o trabalho, do trabalho para a escola, da casa para a escola. As migrações pendulares são muito comuns nos grandes centros urbanos, quando muitas vezes as pessoas moram em cidades diferentes das quais trabalham. E aí, diariamente, elas têm que se deslocar de casa para o trabalho. Temos também a migração sazonal, que é temporária. Ela é muito comum nas áreas rurais do Brasil, quando, por exemplo, as áreas rurais recebem trabalhadores para o período da colheita, para o período da safra. E aí esses trabalhadores ficam nessa área durante o período da safra. Quando acaba o período da safra e inicia-se a entre-safra, esses trabalhadores retornam para o local de origem. E nós temos também a migração de retorno, que é quando as pessoas voltam ao local de origem. Por exemplo, a região Nordeste vivencia hoje uma migração de retorno. Por que eu estou dizendo isso? Porque na década de 1970, a grande maioria das pessoas que migravam no Brasil estavam saindo do Nordeste. Hoje, com a melhoria da condição de vida no Nordeste, muitos desses nordestinos que fugiram da região hoje estão fazendo a migração de retorno, ou seja, estão voltando para casa. Esse é um mapa das migrações internas no Brasil. Então, observem aqui que tanto o fluxo 1, quanto o fluxo 2, quanto o fluxo 3 tinham a mesma região de origem. Então, todas essas pessoas que fizeram o movimento 1, quanto 2, quanto 3, estavam saindo, em sua maioria, dos estados da região Nordeste, por conta da pobreza, por conta da miséria, por conta da fome. Bom, no caso do movimento 3, um fator que influenciou muito a migração, a saída de pessoas do Nordeste para o Centro-Oeste, foi a construção, na década de 60,
do Distrito Federal, da capital do nosso país, Brasília. Na década de 1980 e 1975, para ser mais específica, houve uma forte onda migratória saindo aqui do Sudeste e do Sul do país, com direção ao Centro-Oeste e ao Norte. Essa migração, representada pelo número 4, é motivada principalmente pela expansão da fronteira agrícola sobre o Cerrado e sobre a floresta amazônica. A imigração no Brasil, ou seja, a chegada de pessoas de outros países. Tradicionalmente, os imigrantes que chegaram ao Brasil, eles tiveram uma contribuição expressiva na nossa formação, tanto histórica quanto cultural. Atualmente, o Brasil recebe muitas pessoas provenientes dos Estados Unidos, Japão, Paraguai, Portugal, Bolívia, Haiti e Venezuela, que eu não coloquei aqui, me perdoem pelo lapso. Os imigrantes que são provenientes da Bolívia, do Paraguai e do Haiti, muitas vezes não possuem qualificação suficiente e há casos de imigrantes que entram ilegalmente no país. Nós temos aqui conceitos importantes para entender o PET, que é o conceito de desterritorialização e o conceito de reterritorialização. Quando a gente fala da desterritorialização, a gente está se referindo a um movimento ou processo pelo qual se abandona o território, ou seja, é uma operação de fuga. A reterritorialização é um movimento de construção do território, que pode ser esse mesmo território que foi abandonado ou pode ser outro território que será adquirido. Um pouco mais sobre desterritorialização. Esse processo de perda do território, abandono ou perda do território, ele pode ser tanto simbólico, por exemplo, quando populações sofrem com a destruição dos seus símbolos, dos seus marcos históricos, das suas identidades. Mas pode ser também uma destruição concreta, material, como, por exemplo, a aniquilação de uma região por conta de um bombardeio. Pode ser também uma destruição política e econômica. Pode ser a destruição de antigos laços e fronteiras econômicas e políticas de integração. Então, a desterritorialização ela tem muitas faces. Essa perda do território ela pode ter inúmeras características, desde a destruição da identidade, quanto uma destruição mais física do território, ok? Em se tratando de refugiados, por que o conceito de desterritorialização é importante? Porque os refugiados eles podem ser compreendidos de certa forma como pessoas ou povos que estão em um processo de desterritorialização, ou seja, estão em processo de perda do seu território. E essa perda ou fuga do território, ela pode significar uma reterritorialização. Como eu disse, essa reconquista do território pode ser o mesmo território perdido ou pode ser outro território. Então, não dá para a gente falar de desterritorialização sem falar de reterritorialização, que é a conquista do território, o mesmo ou outro. Esses refugiados ou pessoas desterritorializadas estão expostas a muitas violações dos direitos humanos. Muitas vezes estão sujeitos a conflitos armados, falta de liberdade e segurança, sem falar que muitos deles sofrem a desterritorialização, ou seja, a fuga do território, a perda do território, por conta de perseguição. Pessoal, esse é o conteúdo. Nós nos vemos na quinta-feira com a aula de correção das atividades. Tchau, tchau!